Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Dialogando. E hoje, vocês estão esperando histórias incríveis. Hoje é o dia de histórias incríveis. Estamos aqui com a Fernanda e o nosso tema está maravilhoso, porque é uma realidade e muitas das vezes a gente nem sabe como tratar do tema. E ela vai passar tudo para a gente. O tema é diversidade e inclusão na educação básica. Quando a gente fala de inclusão, a gente tem que começar lá na infância, porque ela vai explicar com mais detalhes. Não vou perder tempo. Fernanda é uma especialista em educação especial, professora, pedagoga, psicopedagoga. Ela é contadora de histórias, ela é mestre em diversidade e inclusão e escritora. Fernanda, fale para o nosso público, para a nossa audiência. Conte-nos mais sobre essas tantas atividades, habilidades que você tem. Você mesma se apresente, porque para mim está sendo um prazer recebê-la e eu sei que vamos sair daqui com lindas histórias que vão nos emocionar e nos motivar a lutar por uma educação mais inclusiva. Obrigada. Nossa, eu estou aqui como? Com o coração cheio de afeto, com tanto carinho, ao que você está me recebendo. É um prazer enorme estar aqui hoje, dialogando com você, trazendo um tema tão sensível, né, tão importante, tão negligenciado, né? E tão visível, porque apesar de negligenciado, né, ele é muito visível, né, na sociedade. E a gente precisa é, levantar, né, é, conversas, né, sobre esse assunto, para poder despertar, né, essa sociedade que dorme diante da negligência, né, com o diferente e com o especial. Verdade. Fernanda, olha só como é que ela é encantadora. Até a fala dela é encantadora. Fernanda, eu estou muito orgulhosa de ter você aqui, porque uma parte, né, dessa sua trajetória eu acompanhei, eu aplaudi e eu me inspirei, porque você sempre foi muito decidida, né? Eu me lembro na época que você estava fazendo o mestrado, com toda a dificuldade, né? Você vai contar aqui também, vou deixar ela contar, porque essa é a mulher que tem lindas histórias para contar e vocês vão ouvir. Então é um orgulho e uma honra recebê-la. Mas para a gente já dar início, eu quero já fazer a primeira pergunta. Quem é a Fernanda? Então, quem é a Fernanda? Não é? Essa pergunta não dá para responder com uma única frase, né? Porque a Fernanda tem várias atuações, né? A Fernanda é filha, a Fernanda é a professora, a Fernanda é serva do Nosso Senhor, a Fernanda é a pedagoga, psicopedagoga, mestre em diversidade e inclusão, e agora está se aventurando, né, pela cultura, escrevendo algumas das suas histórias, né, das suas experiências com a infância e com a maturidade, né? E a gente vem aí trabalhando, né, com temas sensíveis que versa sobre a própria Fernanda, porque para além disso tudo, a Fernanda é uma pessoa com deficiência. Então, com o tempo eu descobri, né, que todo esse meu olhar para a educação especial, para a educação inclusiva, né, no geral, ela veio de uma necessidade minha mesmo, né, enquanto ser pessoa com deficiência e ser pessoa com deficiência não diagnosticada e oculta por muitos anos, né, negligenciada por muitos anos. Eu pedi para a Fernanda falar quem era ela, porque na própria descrição, no currículo dela, ela põe lá uma pessoa com deficiência, Com né? necessidade, com Necessidades deficiência. especiais, deficiência. E a Fernanda, a história dela é linda, porque antes dela descobrir, ela já estava trabalhando com educação especial, né? É. Você já tinha esse... Na verdade, eu sempre soube que tinha deficiência. Eu não tinha o diagnóstico formal dela, mas a condição sempre esteve comigo, né? Só que antes eu via a deficiência, porque eu fui ensinada desse jeito, né? A não me apoiar nela, né? Eu fui ensinada a não me apoiar no que me faltava, mas no que eu tenho, o que eu sou. Né? Mas o que eu sou, eu aprendi com o tempo que precisa de ter evidenciado o que me falta, porque aí eu não estava completa. Né, esse processo de completude, né?
ele surgiu justamente depois de evidenciado o diagnóstico, né? A gente passou por vários desafios, né? Desafios locomotores, desafios mesmo de impedimentos de acesso. E aí a urgência pelo diagnóstico veio, e junto com ele também veio a necessidade de gritar ao mundo, né, o que é ser uma pessoa com deficiência e o que era atender uma pessoa com deficiência, né? Partindo da minha profissão, porque eu me formei professora das séries iniciais, professora da educação básica, mas já dentro da minha sala eu via muita adversidade chegando e a dificuldade de atender de maneira diversa uma turma que se pensava homogênea, né? Porque a educação brasileira ela ainda tem um sistema que é homogeneizador, iguala todo mundo, né? Mas na prática, no chão da escola, a gente vê que não tem como homogeneizar, porque nós trabalhamos com seres diferentes. Nós somos diferentes e trabalhamos com seres diferentes. Então, nessa necessidade de colocar em evidência, né, as necessidades específicas de cada aluno, é que veio a formação e também veio o meu diagnóstico. Aí já é emocionante, só de saber. E, Fernanda, esse ponto que você falou, ele é super importante, porque não dá para tratar como todos iguais, até porque nós não somos iguais. Não. E já entra também numa vertente que também passa na questão da deficiência e também mesmo que a gente vê crianças falando também de problemas dentro da escola, até mesmo com a questão de preconceito, de raça também, né? Isso também tem dentro da escola, porque a gente, querendo ou não, essas diferenças, quando não são trabalhadas, as crianças não sabem, como se diz, se desenvolver ali sozinhas, como se reagir, né? Então, entre elas, aí vai, eu vou bater porque ele falou isso de mim, eu vou puxar o cabelo porque falou isso de mim. E quando ali dentro, a gente vai encontrar todo tipo de diversidade. Hoje nós estamos falando aqui da questão da deficiência, né? Mas são várias situações. Tem criança que é da mesma escola, mas passa uma condição financeira muito difícil, bem diferente da outra que é da mesma sala, sendo da mesma escola, do mesmo bairro. Então, essas diferenças a gente muitas vezes não aponta, mas dentro da própria sala de aula acontece, e criança ela é muito inocente e elas não sabem o reflexo e o peso que isso pode levar para a vida adulta, né? Então, foi importante você também colocar isso, porque a gente até abre um pouco mais essa visão. Mas voltando ao tema, você escreveu esse livro, né? Sim. O atendimento educacional especializado na educação infantil. Conte-nos um pouco o que esse livro traz e o que ele representa, que até você falou que é uma voz, né? Que você decidiu levantar a sua voz em prol dessa necessidade que você encontrou ali dentro do sistema. Fala um pouquinho para a gente, explica melhor. O livro Atendimento Educacional Especializado, ele nasceu de uma necessidade minha de entender a política de inclusão dentro da escola básica. E aí a gente procurou um programa, né? Procurei um orientador que né, foi de pronto, esteve aberto, né, a minha inquietação. E a gente começou a trabalhar, né, se debruçou sobre o tema. Ele não fala especificamente sobre o fazer do professor da sala de recursos em si, né, do fazer pedagógico imediato. Ele fala da instauração da política de inclusão nas escolas básicas por meio da sala de recursos. E aí, nele, a gente faz uma análise da política. Uma análise da política desde a sua concepção até a sua implementação. E aí a gente parte de um estudioso chamado Stephen Ball, né? Que ele é um formulador de metodologias de análise de políticas públicas, e a gente usou, né, uma das metodologias dele, que é o ciclo de políticas, para poder entender como a política de inclusão ela chegou ao nosso país, ela virou lei e depois virou o fazer do professor na escola básica. E aí a gente fala desde né, das discussões iniciais, formulações de leis internacionais, até chegar à formulação da lei nacional em si e a implementação na escola municipal. No caso, o nosso loco de pesquisa foi as escolas públicas do município de Niterói, onde nós mapeamos
3 escolas de diferentes regiões, né, regiões distintas de Niterói, regiões administrativas distintas, e ali a gente pegou públicos diferenciados, né, escolas diferenciadas, para poder fazer a tríade de análise. E aí, com a triangulação dos dados, a gente chegou, né, a ao resultado de listar as 7 principais importâncias, né, do fazer do professor de educação especial na escola básica, né? Qual a importância do professor de AE, né? Mas explica para o nosso público, porque você já até deu uma pincelada para mim, né? Sim. E eu li o livro e eu já sei do que se trata. Você expõe ali no livro também, tem uma parte que fala que esse atendimento, a sala de recursos, que na verdade seria o suporte para trabalhar inclusão com as crianças, Sim. ela não se dá nas primeiras, nas fases iniciais da educação, né? O histórico da sala de recursos, quando ela foi implementada, ela até tem dentro né, dos seus estudos, a primeira escola, a primeira sala de recursos foi até numa escola de educação infantil, mas não de creche pré-escola. E como eu, na época, trabalhava com creche pré-escola, eu queria falar da porta de entrada. Falar da porta de entrada é falar das crianças de 0 a 3 anos também. E a necessidade de implementação de políticas públicas voltadas para a educação especial inclusiva para essa faixa etária. Então, por isso, nós partimos do atendimento educacional especializado na educação infantil, porque era o meu fazer na época. Entendi. Então, o que você está falando para a gente é que hoje, na educação, né? Eu não sei se esse histórico a gente pode dizer também no ensino particular, mas como o seu trabalho foi na escola pública de Niterói, a gente pode dizer que não tem esse trabalho para as crianças, os bebês que estão nas creches. Não é que não tenha, na verdade ele é deficitário. O que acontece? A política pública de educação básica, sem a gente pensar na educação especial inclusiva, ela diz que, isso no ordenamento jurídico brasileiro, ela diz que a educação ela é obrigatória a partir dos 4 anos. Ela tem que ser oferecida de 0 a 3, mas ela só é obrigatória a partir dos 4 anos, porque de 0 a 3 faculta a família matricular ou não e faculta o poder público ofertar ou não Uhum. a educação infantil de 0 a 3 anos. Então, o que acontece? A lógica de atendimento de 0 a 3 anos é uma lógica diferenciada, não é igual, não é tão acadêmica quanto no ensino fundamental e médio. É uma outra lógica que pensa o educar, o cuidar e o educar junto. Né? Que é diferente um pouco da lógica do ensino fundamental. Então, essa lógica dificulta a implementação de políticas públicas. Por quê? Porque a sala de recursos, quando ela foi pensada pelo MEC, ela não priorizou olhar para esse segmento. Porque esse segmento não é um segmento que ainda estava plenamente contemplado na legislação, né, como parte da educação básica na época. E aí a gente tem um caminhar, né? O MEC tem emitido notas técnicas, portarias estão sendo, né, formuladas, né? Legislações estão sendo formuladas para poder garantir que esse atendimento também alcance a esse público, mas ainda é muito precário. Por quê? Porque aí a gente esbarra numa lógica de financiamento, né? Porque a educação básica como um todo, ela tá na mão de quem tem menos dinheiro, né? Que são as prefeituras, o Estado e prefeituras. E o ensino superior somente está na mão do governo federal, que é o que tem mais dinheiro para poder dar conta. Então, o que acontece? A questão da lógica do financiamento dificulta a crescente necessidade de organização da educação especial inclusiva. Porque quando você pensa em educação especial inclusiva, você pensa em individualização do ensino, olhar o indivíduo particularmente na necessidade dele. E na demanda coletiva, isso é complicado, porque a gente ainda tem uma escola, um modelo escolar que ainda é centrado na lógica fordista da homogeneização, todo mundo igual, né, fazendo tudo igual. Aí, quando tem a necessidade de diferenciação, a gente esbarra na estrutura, nos recursos, no recurso físico e no recurso humano, porque às vezes um professor só para 40 não tem como individualizar a necessidade de um aluno especial, né? A gente vai chegar lá também nessa parte. Mas eu ainda estou presa na sua resposta. Porque é facultativo, então faz qualquer jeito. Se você dá a opção da pessoa escolher,
né? A família, se eu preciso e quero colocar meu filho dentro de uma creche, por que que eu não tenho as condições ideais para atender e já ir trabalhando? Porque eu entendo que no nosso país falta ter sim, aí vão começar as críticas, mas não tem como você não apontar, porque a educação ela tem que ser prioridade. E se a gente começar isso desde o início, se a família já encontra apoio, já trabalha essa criança com os recursos necessários para que ela se desenvolva, com certeza, quando ela chegar na maioridade, ela já vai ter mais condições de ser incluída no mercado de trabalho. Quando ela tiver na condição de estudar, ela já vai ter mais na parte de letramento mesmo, ela já vai ter mais condições de absorver, de entender o que está acontecendo dentro daquele ambiente, porque ela vai progredir. A Fernanda logo vai falar para a gente um pouco mais de alguns diagnósticos e do tratamento das terapias que ajudam no desenvolvimento dessas crianças. Mas eu não tenho. Quem me conhece sabe que eu não ia, eu fiquei presa nessa resposta. É a mesma coisa que você contratar uma pessoa para ir para sua casa e fala assim, olha, passa essa roupa aqui. Mas pode passar do jeito que você quiser, tá? Ou então, se não quiser, passa, mas o serviço é esse. Se você não quiser, você não faz. Tem lógica? Não, porque a gente vai cobrar do profissional que você contratou ou que você levou para dentro da sua casa, você vai querer que esse serviço seja realizado. Então, é um questionamento que a gente tem que colocar um ponto de interrogação bem vermelho e em negrito, né? Reforçado, para a gente trazer para a discussão e colocar isso em pauta. A sociedade precisa trazer esse assunto à tona para realmente ter esse olhar para essa necessidade, porque o estudo e a comprovação a gente já tem, que é necessário e que deveria ter mais atenção. Então, isso é um problema que a gente ainda não pode resolver, então vamos falar da educação infantil, das salas de recurso. Além de você, eu também conheço outros profissionais que me encantavam contando do trabalho que é realizado dentro das salas de recursos, né? Como você mesmo pontuou, o professor às vezes não é sala de recurso que às vezes não tem o o recurso. Não Fala um tem. pouquinho dessa realidade para o nosso público. Então, aí quando a gente fala da porta de entrada, né, que você falou que ficou presa nesse ponto da resposta, ele é muito importante porque por que que eu fiz o estudo falando da política e não do meu fazer pedagógico em si? Porque o que acontece, a gente não consegue atacar o problema sem conhecer a história dele. O caminhar de execução para chegar naquele ponto onde a gente está. Se a gente não sabe onde a gente está, perdidos estamos. É Não é verdade. assim? Não tem saída, Perdidos né? Não consegue estaremos. saída. Então a gente precisa saber onde está para poder realmente fazer a diferença. E quando a gente sabe aonde a gente está, o porquê que a gente está e o que que a gente está fazendo, a maneira como a gente faz até se fica mais qualificada. E assim, esse foi o foco. Quando a gente fala de educação infantil, a educação infantil ela tá no país desde a época das monarquias, né? Desde sempre. Só que ela nunca foi uma pauta da educação. Ela era uma pauta da assistência. Lá ainda no período imperial, ela estava nas mãos da igreja, da filantropia, que atendia os abandonados né, e os desfavorecidos, né, com uma questão de caridade. Depois, né, passando para os primeiros governos, né, republicanos, esse atendimento foi dado à assistência social e penal, porque os menores desvalidos eles eram até considerados infratores, né, mesmo sem cometer infrações, né? Então é um histórico. Então, o que acontece? O encarceramento dessas crianças era feito em instituições que atendiam assistencialmente eles, né? E aí foi aí que foi criando as creches, né? As escolas de horário integral, né? Para poder dar conta desse público que não podia ficar solto na sociedade, porque a gente sabe, né? Que a nossa sociedade ela é elitista, então tinha uma elite que precisava, né? Ter as ruas limpas, né? Não ver aquelas mazelas e tinha, por outro lado, né, a filantropia e a religião que via a necessidade de acolher aquelas almas.
E aí, com o tempo, né, com muita luta, com compromissos assinados pelos governos republicanos, né, junto a organizações mundiais de proteção da pessoa, né, como direito, que versa sobre os direitos humanos, né, toda essa legislação que fala sobre, né, a importância de garantir, né, a integridade física humana da pessoa, né, todo ligado à ONU, a instituições, né, internacionais que versam sobre a questão humanitária, que esse olhar para a infância, para a primeira infância e para a escola de educação infantil foi sendo reestruturado. Então, é um caminhar. Com base na sua resposta, a gente vê, né? A história conta a história, né? A história conta a história. Porque, assim, no serviço social, eu também me deparei com uma realidade que até hoje me inquieta. Por quê? É, o serviço social também tem dados, e todo mundo sabe que no sistema penitenciário são as crianças que deram sinais ainda na infância. Se você for pegar o histórico, você vai encontrar ali, não quer dizer que é 100%, mas a maioria daquela população carcerária, essas pessoas foram crianças que sinalizaram na infância, e isso é detalhado através Sinalizaram problemas, deram algum problemas. tipo de sinais de que estavam com alguma dificuldade e que não teve o tratamento, o desenvolvimento ali, né? E, por fim, elas acabaram onde não é só isso, tá, gente? Não vão pegar a nossa fala aqui e então dizer que é É um culpa, recorte, é um que é um recorte histórico que a gente está isso, fazendo. mas a gente precisa dar ênfase a isso também. E quando a gente pega o Estatuto da Criança, o ECA, ele fala que é prioridade, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Então, não é uma responsabilidade do educador, não é só uma responsabilidade da família, porque a família também negligencia. Então, todos nós, como sociedade, a gente tem que ter esse cuidado com a infância, né? Então, é um importante a gente sinalizar, porque como você trouxe esse tema, a gente, olha como que é tudo interligado. Interligado. E a importância desse trabalho, dessa base bem fundamentada. Então, vamos dar sequência lá na sala de recursos. A gente só está falando da educação especial, porque se a gente fosse falar da educação como um todo, a gente ia chegar aqui, né? Vários episódios. Vários episódios, é verdade. Mas, enfim, vamos lá, Fernanda. Então, dentro da sala de recursos, você deveria trabalhar ali para poder desenvolver ou conseguir fazer uma evolução com essas crianças, mas dentro da própria sala você encontra dificuldade de realizar esse trabalho? Sim, porque a sala de recursos, montada pelo MEC na década de 90, ela partiu de um estudo e de uma lógica baseada na suplementação e complementação, de acordo com as necessidades identificadas nas deficiências. Por quê? Boa parte dos estudos foi feito no segmento da educação especial, que anteriormente, historicamente, ele era separado da educação regular. Educação regular era uma coisa, educação Uhum. especial era outra, né? Existiam muitas instituições, né? Com os acordos internacionais, né? E os avanços na discussão da educação inclusiva na década de 90, 80, 90, o que acontece? Sim, A educação inclusiva a educação especial passou a não mais sim. trabalhar separadamente. Ela passou a perpassar toda a educação básica. Ou seja, como ela agora é tratada como um serviço, né? Não como um segmento à parte. Mas um serviço de educação especial que está disponível para os alunos que estão incluídos na educação regular. E aí, nessa lógica, a organização de sala de recursos, ela priorizou a aprendizagem, né, acadêmica. Então, boa parte do acervo que foi elencado para a sala de recursos priorizou essas questões. Então, para simplificar para o nosso público, ferramentas que ajudassem no desenvolvimento da linguagem matemática, do português, da ciência, da geografia, são esses tipos de ferramentas. E o que acontece? Quando a gente fala de educação infantil, principalmente de creche e pré-escola, a gente está falando de estimulação precoce. Que aí é uma outra lógica, Uhum. é um outro acervo.
que não está contemplado na concepção primeira, né, das salas de recursos multifuncionais, que foi idealizada pelo MEC por meio do programa, né, de criação das salas de recursos. E aí a gente tem sim agora algumas iniciativas, mas ela não está vindo direto do MEC. Ela parte de iniciativas que são de estudiosos, assim como eu, e outros colegas que estudam essa área, e junto às universidades, como é o caso do curso de mestrado em diversidade e inclusão, a qual eu fiz parte, vem lutando para abrir espaços e abrir novas concepções de ensino e aprendizagem que contemple também a primeira infância. Uhum. Porque hoje, né, as crianças todas elas estudam na mesma sala, né? Tem acesso, não tem, como que eu posso dizer? Tem a sala de recursos, mas hoje já tem um olhar mais inclusivo de agregar, de colocar as crianças próximas, né? De É, estarem dentro do. a sala de recursos, ela não é uma sala que separa a criança. Ela é um serviço de suporte à inclusão. Então, na sua organização original, ela deve funcionar no contraturno. Ou seja, a criança vai na escola no turno dela e no turno contrário, ela deveria frequentar a sala de recursos para poder ali adquirir habilidades para que dê conta das tarefas que ela faz na educação básica. Então, e essa sala ela não é específica apenas para crianças especiais, porque também tem crianças que estão atrasadas, elas também acessam essa sala, Não, não? não, Só. não. As salas de recursos multifuncionais, elas têm um público listado e específico para atendimento. Essas outras crianças que têm alguma outra defasagem, elas precisam, devem ser atendidas, como é o caso de Niterói, por outras reorganizações educativas, como aceleração, professor de turma de reforço, né, o próprio EJA, tem uma série de outras reorganizações que dão conta dessas questões. Porque o que acontece? Deficiência não é doença. E as defasagens de aprendizagem nem sempre são deficiências. Uhum. Às vezes, elas são causadas por circunstâncias do meio escolar, do meio familiar ou social, Social. né? Não necessariamente porque a criança tem uma deficiência. Então, eu não posso trazer para a educação especial, que é específica, que tem um fazer específico voltado para as deficiências, as crianças que só têm a defasagem. Defasagem é uma coisa, deficiência é outra. Vai dar muitos episódios de podcast. Vamos então. É um assunto muito denso. Tem muitos pontos para a gente tratar. Você vai voltar aqui muitas vezes, hein, Fernando, para a gente destrinchar Deus te a ouça. educação. Então vamos passar para os seus livros, né? Além desse livro, você Sim, tem mais 3 livros. isso aí. Eu fiquei encantada com a história do Davi Lucas. Você vai contar um pouquinho, que é o nome do meu sobrinho. Do Eu, meu eu também. tenho vários, mas é Davi Lucas, né, gente? Certinho, Davi Lucas. E tem também Eu Te Amo. Conta pra gente um pouquinho. E tem o terceiro, qual foi que eu não falei? Sistema particular. O Sistema Particular. Tem o quarto, que ainda tá chegando aí. Tá no forno. Olha, mais um motivo de mais um episódio. Então, eu não sei se você vai poder contar um pouquinho do novo projeto, mas também conta aí um pouquinho para esse pessoal se emocionar como eu me emocionei. Fala um pouquinho do seu livro. Então, os livros que eu publiquei voltado para o público infantil, ele nasce desses meus estudos, né? Tanto no mestrado quanto das minhas experiências de vida. No caso, eu vou falar de cada um, tá? Porque assim, são histórias muito, muito singulares. É. Então, o primeiro é o Eu Te Amo. O Eu Te Amo, ele fala sobre autismo, sobre o transtorno do espectro autista. E esse livro, ele nasceu por conta dos meus alunos e por conta. Aqui, ó, tá aqui. Ah, o livro. Ele nasceu por conta dos meus alunos e por conta de uma experiência familiar. Né? Eu tenho uma prima muito querida e ela teve um filho, né? Um filho único por enquanto. E
o Enzo, né? Eu vou falar o nome dele porque ela me permitiu falar. O Enzo, ele chegou pra gente com o transtorno do espectro autista, já identificado nos primeiros meses de vida, a gente já começou a tomar providências e infelizmente, o grau de suporte dele no início era muito severo. E ele não oralizava, não falava. Ele ficou bastante tempo sem falar. Quando ele fez mais ou menos 4, 5 anos, ele começou a falar as primeiras palavrinhas. Mas quando estava próximo de completar 6 anos, minha prima me ligou 10 horas da noite, assim, super emocionada, e eu também me emociono quando Uhum, falo, dizendo que ele falou de maneira significativa pela primeira vez, olhando para ela, mamãe, eu te amo. uhum. E aí a história nasceu, né? Ai. Então essa história ela vem para poder explicar um pouco o que que é o transtorno do espectro autista, né? Como a gente interage como a gente precisa interagir com esse indivíduo e como a família, né, precisa ser acolhida. Então ele versa sobre isso. Ai, emocionante, né, gente? É. Muito lindo. E o Davi Lucas? O Davi Lucas, que é isso aqui, ele foi feito também em homenagem ao meu sobrinho, que também se chama Davi Lucas. Ele é um menino muito especial. E essa frase aqui do título, Davi Lucas, um menino muito especial, ela foi dita por uma irmã, né, da minha igreja. A gente foi para uma espécie de retiro, né, no carnaval. Ele foi para São Paulo comigo com 4 aninhos. E assim, eu morrendo de medo, porque ele foi ficar 9 dias comigo lá sem os pais. E eu fiquei com medo dele chorar, essas coisas, mas ele ficou super bem. Ele interagiu com todo mundo lá, né? A gente vai para uma estância, né? E aí lá a gente, né, faz toda uma programação voltada para o Senhor. E aí o que acontece? No final, no último dia, né? Ele estava sentado na varanda, tem até uma foto que eu botei na minha rede social dele sentado na varanda. E aí minha irmã falou: Nossa, o Davi Lucas é um menino muito legal, ele não chorou, ele ficou lindo, e aí ele brinca pra caramba, e aí aquela espontaneidade dela falando, né? Me veio a história. E a história nasceu, tá aqui. Davi Lucas fala sobre infância, sobre afeto, sobre amizade, né, sobre estar junto, né, e, enfim, sobre o amor na infância. Ai, que lindo. Ai, falei, gente. É. Tem esse daqui também, que a gente lançou na Bienal. Nós lançamos na Bienal do Rio agora, né, em 2025. Ele trata sobre um sistema particular, porque ela trata da minha deficiência, que é Hum. oculta, né, aos olhos dos outros, mas que me acompanha e tem as seus desdobramentos ao longo de toda a minha vida, e que é realmente bem particular, porque é tão particular que às vezes, tem gente que diz que só percebeu depois que eu falei. E esse texto, ele é muito legal, porque ele tem, eu aqui eu faço uma conversa com os estudos da neurociência, porque a minha deficiência é uma neuropatia congênita, espástica congênita, com consequências motoras à direita. E ele fala sobre o cérebro. Por isso que a gente tem aqui, ó, Uhum. no cenário, o CB, né? Que é um dos personagens do cérebro. E aqui eu também tenho, ó. Vou mostrar para o público. Tenho também, ó, um dos responsáveis pela minha lesão, né? E também responsável pela minha recuperação, que é o Uhum. neurônio. E aí a gente fala sobre neurociência, a gente fala sobre superação, sobre estimulação precoce, né? Por meio do estudo do cérebro. É muito interessante. Eu Muito, convido muito. vocês a Eu lerem. conheço a história e é assim, maravilhosa mesmo. Fernanda, e dentro, né, a gente só tem aqui maravilhas, porque todos os 3 livros foram incentivados, eles nasceram de uma inspiração, né? Esse do Davi Lucas foi também emocionante, porque acho que a expectativa, né, era que ele não interagisse, talvez, né, sentisse, e ao contrário, ele Ficou muito ficou muito bem. bem, né? A gente quietinha sabe, né? Quando a gente pega emprestado, morre de medo de É, chorar. é E ele, verdade. e ele ficou super bem, né? E assim, e a Fernanda, ela falou, né, um pouco do sistema particular e nunca foi nenhum impeditivo, né? Você não sabia, como você falou, você não tinha o diagnóstico, mas você já tinha uma dificuldade, né, para se locomover, né? Tinha algumas questões que não impedia você de fazer suas coisas, Não, mas você tinha um pouco mais de dificuldade. sim. E quando ela
teve o diagnóstico, né, ela teve forças para poder trabalhar mais e mergulhar mais nesses estudos, nessa parte de compartilhar esse conhecimento, porque quando a gente fala de inclusão, também às vezes a gente peca, negligencia, porque a gente não tem o conhecimento. Então, muitas coisas a gente conseguiu avançar até entender porque a gente passou a ter mais informação, né? Então, essa mesa hoje ela é muito especial, porque a gente está falando de coisas que muitas das vezes nós que não temos nenhuma deficiência, a gente não, ou nenhuma necessidade, né, especial para se locomover ou para interagir com o outro, ou a gente não tem ninguém próximo que tenha algum tipo de comprometimento, e talvez a gente nem sequer, né, parou para pensar nas dificuldades que a gente sinalizou aqui. E o que a gente pontuou aqui são coisas bem pequenas, né? Porque a gente está falando só do ambiente escolar. Mas se a gente for sair sair desse espaço escolar e a gente for falar na sociedade como um todo, a gente vai ver o quanto, como sociedade, nós precisamos também abraçar a causa, abraçar o tema e, de uma certa forma, ver no que nós podemos contribuir, né? Aqui a gente está falando de crianças, mas na vida, essas crianças, amanhã, elas vão se tornar adolescentes, jovens e vão chegar na fase adulta. No passado, a gente tinha muito preconceito. Hoje a gente ainda tem, né, Fernanda? Mas à medida que o tema vai sendo mais discutido, que a gente vai trazendo para a mesa esse bate-papo, vai desmistificando bastante essa questão das necessidades que a gente encontra e no acompanhamento, porque uma das coisas que a gente estava conversando que é mais difícil para as famílias é aceitar o diagnóstico, né? Às vezes você percebe e a gente quer negar, às vezes a pessoa não quer levar a investigar, como a gente falou logo no início, quando a Fernanda pontuou a questão do livro, se a gente não conhece o problema, a gente vai ficar perdido, porque a gente não sabe qual vai ser a solução. Então, fala um pouquinho dessa dificuldade que as famílias têm de aceitar e o quão importante esse trabalho logo, né, o quanto antes você identificar e ter o diagnóstico, esse trabalho é favorável para o desenvolvimento da criança. Então, todos esses estudos, ele tem uma necessidade, né, de colocar em evidência aqueles que estão, né, não estão sendo visibilizados. E aqueles que não estão sendo visibilizados por conta da sua condição diagnóstica. A gente tem criança, a gente tem pessoas, quando a gente fala de deficiência, a gente lembra do cego, a gente lembra do cadeirante, a gente lembra do surdo, né? A gente lembra do deficiente mental, né? Que hoje em dia a gente fala em deficiência intelectual, né? Mas tem outras deficiências que acabam passando por nós desapercebida. E aí, muitas das vezes, como aconteceu comigo, né, na minha família, é, um potencial mascara uma necessidade. E aí você acaba sobrecarregando aquele indivíduo que ele, e fazendo com que ele tente entrar dentro de uma caixa que ela não existe. Que foi o que aconteceu comigo, né? Na época que eu nascia, e também cursei a educação básica, não tinha essa história de educação especial, né? Então eu era a lesada da sala. Eu era que sofria bullying, eu era a lerda, né? Na minha família também já fui chamada assim, de lerda, né? É, o pezinho torto, a aleijada, né? Eu já escutei muito isso, você é aleijada. E é o que acontece, como a minha deficiência, ela não tem uma deformidade física, eu tentava mascarar. Mascarar como? Na hora de sentar, escondia o pezinho, como estou falando aqui com vocês, estou com a minha mão aberta para não dar espasmo. E assim, a gente foi camuflando, aprendeu a camuflar. Só que com esse boom né, esse debate sobre educação especial inclusiva, com a organização de políticas, de legislações, a gente foi encontrando um lugar. E esse lugar não está dentro de caixa nenhuma. Ele não está dentro de caixa nenhuma. E aí, quando a gente sabe que tem um lugar, pessoas com deficiência como a minha, que não é tão severa, né? Que, assim, eu acho que eu sou abençoada pelo Senhor, né? Porque, assim, eu tenho uma deficiência que é bem complexa,
mas que não me limitou. Pelo contrário, né? Ela me fez me mostrou a superação, o caminho da superação. Eu tenho obrigação de falar para aqueles que não conseguem falar. Porque, assim, a minha deficiência, né, na sua etiologia, ela tem várias, né, várias nomenclaturas ao longo do século, do tempo, né? Então já foi paralisia cerebral, então pode ser listada como paralisia cerebral, pode ser listada como uma neuropatia da infância, como eu falei aqui agora, né? Hemiparesia espástica direita, né? Tem uma série de nomenclaturas. E o que acontece? Quando eu consegui nomear a minha deficiência agora, quando o outro me afronta, Aponta. me aponta ou me afronta, eu posso dizer, não, eu sou especial por causa dessa e dessa condição. Eu não sou só defeituosa, né? Porque na minha adolescência, quando eu não conseguia andar ou dava uma mancadinha, eu ficava sem graça, envergonhada. Hoje em dia, não. É uma característica minha, pronto, e acabou. E aí, o que acontece? Isso melhorou a autoestima, né? Psicologicamente, emocionalmente, isso melhorou muito a minha vida. E assim, eu me sinto na responsabilidade, né? No encargo, como a gente diz na vida da igreja, né? Com o encargo de mostrar às famílias que o diagnóstico não é um rótulo, Uhum. mas é uma identidade. É verdade. E aceitar, né? Porque se a gente fala isso, parece até é, normal, né? A gente fala sempre, né? Aceitar, se aceitar. Se a gente E não aceitar. é só se aceitar, vou te interromper um pouquinho, não é só se aceitar, é também juntar ferramentas para a luta. Porque quando você sabe o que você é e da onde você está partindo, você consegue saber o que buscar. E aí você consegue saber onde é possível superar. Porque, por exemplo, no caso de um autista, por exemplo, fulano pode ser, o Enzo, no caso. O Enzo é um autista, ele era um autista de nível de suporte 3. Graças às terapias e ao acompanhamento, né, assim, sistemático que a mãe vem com muita luta conseguindo conquistar, ele já passou para o nível de suporte 2, porque agora ele fala. Uhum. Ele já fala, né? Então, isso é um avanço. E aí, dentro dessa comunicação mais ampliada que ele ganhou, ela identificando a necessidade dele, ela também vê qualidades. E aí a gente consegue ver que ele tem inteligência. E aí que em alguma área ele vai se desenvolver. Porque o que acontece? O ser humano, ele é múltiplo, né? Então, eu não preciso ser igual aos outros para ser bom e melhor, né, do que eu era antes. Eu só preciso ser. É. E o que eu ia falar dessa questão da aceitação é exatamente nesse ponto que eu ia chegar. Isso é em tudo, porque a comparação, ela é uma coisa que diminui, cessa as nossas energias, porque você quer sempre olhar para o outro e tentar chegar ali naquele nível. E independente de você ter uma deficiência ou uma necessidade especial para se locomover, ou enfim, a gente, como pessoa humana, como indivíduo, nós somos diferentes. E a gente fala isso até mesmo na questão do profissional. Porque a gente fala assim, olha para a rede social trouxe muito isso, né, à mostra, né? Algumas pessoas ficam adoecidas porque estão o tempo todo se comparando. A vida social do outro, a minha vida. Ah, puxa, o outro casou com 20, eu tenho 40, ainda não casei. Ou ele comprou o carro dele com 21, poxa, eu já tenho 30, ainda não tive meu primeiro carro. Isso eu tô falando de coisas mínimas. E também a gente fala assim, poxa, ela com 30 anos já chegou numa posição de gerente, eu estou com 45, não saí do analista. O tempo todo a gente está Se assim, comparar. querendo chegar no limite do outro e deixa de observar as suas potências. E quando a gente está desenvolvendo pessoas, a gente fala, eu tenho que entender quais são os meus pontos de melhoria, né? Ali que eu tenho que trabalhar para me desenvolver, e também tem que saber quais são os meus pontos fortes, porque dali eu vou é, aproveitar melhor a minha potência, que foi o que aconteceu com você. Você sabe que tem, teoricamente, você poderia ter mais, vamos dizer assim, complicações, né, ou mais limitações, mas de uma certa forma você conseguiu superar cada vez mais, e tanto é que hoje é mestre, né? Você está dando aulas, está ajudando outros profissionais a aprender mais sobre o tema, está nos enchendo de informação.
através desse episódio aqui. Então, isso tudo que eu quis dizer da aceitação é nesse sentido de isso é para todos, ser melhor do que eu era ontem. Porque a gente está sempre nessa busca de querer ser igual ao outro. E tá todo mundo assim correndo, eu quero ser igual a ele, e ninguém sabe da realidade, como você falou. Hoje tem a ideia dos cordõezinhos, né, para identificar. Mas ninguém sabe, a gente quer tanto comparar, isso eu já estou abrindo o leque, mas a gente não sabe das particularidades, né? Como você mesmo colocou no selinho aqui, deficiência nem sempre é aquela que você vê. Então, cada um tem o seu sistema particular. Então, fala pra gente aí, ajuda, né? Porque esses cordões também ajudaram bastante para que o outro entenda, de repente, uma atitude de uma criança ou o porquê, porque até a questão de fila, uma pessoa está sendo atendida na frente só porque ela não vê uma deficiência, não é algo visual, aí querem arrumar briga. Não é assim que funciona? É assim que Que funciona. funciona, né, ainda? Que funciona. Então, fala um pouquinho. É assim que funciona. Então, nesse caso, os cordões, eles eles não foram criados para as pessoas com deficiência, mas é para o outro que vê a pessoa com deficiência. É o outro que precisa enxergar. Então, os cordões são sinalizadores. Sinalizadores de suporte e necessidades do indivíduo. Então, quando eu me deparo com um cordão de girassol, como é o que eu uso quebra-cabeça, agora também já tem aquele outro colorido, que é tipo o arco-íris do infinito, né? Que fala da neurodiversidade. Quando eu me deparo com cordões, plaquinhas, né? Tem gente que usa já brincos, né? E acessórios com esses símbolos, eu tô ali sinalizando que aquela pessoa tem uma necessidade que precisa ser considerada e respeitada, né? Então, é aprender a olhar o outro não com um rótulo, né? Mas com um outro alguém que precisa de um suporte. Quando a gente fala de educação, quando a gente fala de inclusão, sendo dentro da educação ou fora dela, a gente não pode pensar em igualdade. A gente acha que falar em igualdade de direitos é dar dignidade a todos. Mas quando a gente fala de inclusão, a palavra que fica é equidade. Equidade, porque a equidade não é tudo igual para todo mundo. É o suporte, é o suporte e necessário ao que o outro precisa. Então, nem sempre o que é igual é justo. Uhum. Na verdade, é o que está é o que promove a equidade, é que vai promover justiça. E é nesse sentido que a gente trata, né, as pessoas com necessidades especiais e as pessoas, o demais público, porque com deficiência ou sem deficiência, somos todos neurodivergentes. É verdade. Todo mundo. Fernanda, você contando o significado, né, e o porquê dos cordões, eu lembrei de uma menina que eu conheci. Hoje eu falo que ela é minha amiga, porque é minha amiguinha, né? Tem uma diferença de idade, mas ela é um amor. Conheci no elevador e ela é muito falante. Ela falou assim para mim: eu tenho autismo. Aí eu falei assim, aí fiquei uns minutos assim, aí eu falei assim: isso não é um problema para mim, é um problema para você? Aí ela, não. Aí começou a falar. Eu achei tão bonitinho, porque ela não tinha o cordão, mas como a gente estava batendo papo, aí não sei por quê, né? Aquele papo natural de elevador, não sei por que motivo, ela achou necessário falar para mim que ela tinha autismo. Aí, no primeiro momento, eu fiquei assim. Aí eu falei assim: isso não é um problema pra mim, é um problema pra você. Porque acho que no meio da conversa, que ela falou: pô, a gente tá conversando tanto, deixa eu, talvez até por orientação dos pais, né? Aí eu achei tão bonitinho. E hoje nós conversamos, né? Isso é muito E é muito interessante. bacana. Porque na hora eu não uma... sabia o que responder. Mas eu falei: isso não é um problema pra mim, é pra você. Ela, tá bom, Você aí respondeu continua. muito bem. Então, sobre essa questão, eu queria até destacar, trazer para vocês, né, uma informação, que assim, a gente tem uma playlist sobre os livros. Porque com esses livros eu criei um projeto chamado Histórias que Encantam, Afetam e Incluem. Então, nesse projeto, a gente oferece contação de história e palestras, né, para diferentes espaços, tanto escolares, sociais, culturais, de contação de história, onde a gente leva essas informações para o público. E nessa playlist tem uma música da Cristina Mel, que fala assim: autista não tem cara de autista. E aí, essa música, ela identifica bastante a necessidade dessa garotinha. Como ela estava sem o cordão, o autismo não tem cara.
né? Porque a criança que nasce com autismo sequer tem diagnóstico clínico do autismo. Porque eu não sei se o público sabe ou você sabe, né? O diagnóstico de autismo ele não é feito de maneira clínica. Ele é clínico, mas não na questão de documentos de exames. Uhum. Ele é um diagnóstico observacional, né? Geralmente, a observação do não alcance dos marcos de desenvolvimento ou de comportamentos autísticos justifica, né, o diagnóstico. E o que acontece? Essa necessidade, por não ser visível aos olhos, né, a pessoa que tem autismo, às vezes, precisa se expressar e se colocar naquele lugar. Então, ela deve ter sido o que aconteceu com ela. É. Eu, por exemplo, ando com uma árvore de Natal agora no pescoço. Não estou com ela aqui. Não tô com ela aqui, tá no carro, ficou no carro. Mas por que uma árvore de Natal? Porque eu uso o cordão do girassol, eu uso a carteira de identidade PCD, que é gratuita, de fácil confecção junto ao Detran. Isso é uma informação para o nosso público, é muito importante. Né? Toda pessoa com deficiência tem direito de fazer. Né? Então, eu refiz a minha identidade com a logo PCD, com o meu diagnóstico junto, e junto com a identidade vem um cartão, que eu faço questão de usar no meu pescoço. Porque como a minha deficiência não é aparente, mas, por exemplo, agora, antigamente, eu não tinha necessidade, mas hoje em dia eu não consigo permanecer muito tempo de pé, por conta da minha redução de mobilidade, né? E a questão física que, infelizmente, não tá tão bacana. E aí, por exemplo, eu não posso ficar em fila durante muito tempo. Então, nesses momentos, eu uso o cordão, porque eu preciso de rapidez para ser atendida ou de um lugar para tentar. E sem o cordão, eu passo como pessoa típica, né, sem Uhum. deficiência. Então, ele sinaliza o outro, né? Fernanda, considerando, né, o que a gente já falou aqui sobre a questão da inclusão na educação básica, você pode afirmar que tivemos avanços nessa questão de inclusão na educação básica? Sim, sim. Os avanços, eles são notórios, né? Você tem agora, da nossa época, ai meu Deus, posso falar assim porque eu não tô tão velha assim, Não mas revela a idade. da década de 90 para cá, né, a mudança foi muito grande, porque quando a gente estava na escola, as pessoas com deficiências elas não eram visíveis, né, nem com diagnóstico, nem sem. Hoje em dia, pelo menos, a escola pede laudo. Eu dividi No a, per- eu dividi a pergunta, porque que teve avanço a gente não pode negar, né? Sim, Mas agora vem a pergunta que é a que eu gosto de dar a espetadinha. Hoje, estão atendendo às expectativas ou às necessidades? então, isso é uma pergunta muito complexa. Porque, assim, as expectativas, infelizmente, elas não condizem com a realidade. Porque a gente tem um sistema que, né, não caminhou para a modernidade, né, para avanços significativos. A escola ainda é a mesma de décadas atrás, mas a legislação avançou muito. Então, as expectativas são muito grandes de atendimento, mas o sistema não acompanha. Existem iniciativas pontuais de muito sucesso, né? Mas que às vezes não perdura por conta da grande massa e da negligência gerada por décadas. Né? Por exemplo, em Niterói, quando a política de educação inclusiva ela foi instaurada, né, na década de 90, anos 2000, é, é, Niterói recebeu uma quantitativa enorme de famílias atípicas mudando para o município. Porque, como não tinha suporte em outros municípios, vinha gente do mundo inteiro para Niterói para poder ser atendido na rede municipal de Niterói. O que aconteceu no de Niterói? O que aconteceu? Aquela rede que era modelo, hoje em dia é uma rede problemática, porque ela não deu conta da Demanda. quantidade e demanda, né, que foi crescendo por conta da negligência de outros estados e municípios. Então, agora, por exemplo, municípios vizinhos a Niterói, como Maricá, Araruama, vem aumentando o investimento nessa área, mas também está tendo o problema de migração de famílias de outros lugares que estão também já, né, inflando o sistema daquele município. Então, mesmo que o modelo ele se pretenda de sucesso, às vezes ele não alcança o sucesso por conta da realidade estrutural do sistema educacional brasileiro, É, que ainda é bem tem que precário. caminhar juntos, né? Que aí
fica Pois é. essa... Em Niterói, para completar, Niterói ele avançou na questão da política de educação inclusiva por meio de um programa do MEC, né, que foi lançado na década passada. E o que acontece? Esse programa ele foi pontual em um determinado tempo, até continua, né, de maneira é, menos robusta. Continua, mas ele não dá conta de todos. E aí não dá conta porque também por falta da informação. Porque tem muita gente, essas informações que eu estou trazendo para você, por exemplo, elas já deveriam estar saturadas por conta da legislação que a gente criou, que é muito boa. Só que o que acontece? Nem todo mundo tem acesso à informação. E aí tem descontinuidades do fazer pedagógico, do fazer cultural, do fazer social, que faz com que gestores não saibam alimentar os sistemas, informar adequadamente os governos para que eles tomem ações e efetivem, né, a política de educação inclusiva nas escolas de educação básica. E com base nisso que você falou, se a gente fosse definir o trabalho de inclusão e acessibilidade em escolas públicas no Brasil, qual nota você poderia dar? Então, hoje em dia eu não trabalho com nota, Não, muito apesar bom. que eu sou professora. Perfeito, muito bom, bom, péssimo, regular. Coloquei numa situação, né? Na verdade, estamos caminhando. É uma Ela professora. sabe responder, muita reunião de paz. Então, na verdade, a gente precisa caminhar. A gente tem que caminhar mais um pouco para poder alcançar patamares de excelência, né? De qualidade, no mínimo. Porque, assim, como eu te falei, há iniciativas pontuais, mas elas ainda não são acessíveis a todos, infelizmente, né? E, assim, a exclusão na escola, ela recebe a mesma nota que a exclusão na sociedade como um todo. Porque a escola é um microcosmo da sociedade. Na verdade, é um retrato particular da sociedade que a gente vive. Se a sociedade não inclui, a escola muito menos. E aquilo que a gente falou, né? O acesso também. Pois né? é. Que a gente estava falando, antes de nós começarmos, a gente estava falando sobre a questão da saúde, da terapia, né? No sentido de dar o suporte. Setembro Amarelo, né? Da terapia, hoje, a gente tem como um recurso, mas para tratar já a pessoa doente, quando na verdade deveria ser um recurso de prevenção, mas na própria saúde, né, pública, a gente trata doença, a gente não cuida da saúde. Então, como ela explicou muito bem, reflexo da nossa sociedade. Dentro desse tema Setembro Amarelo, né, a gente precisa falar dos cuidadores das pessoas com necessidades especiais. Né? A gente tem muito caso, né, de óbito de cuidadores, principalmente das mães, que não aguentam porque estão sozinhas, desamparadas, desassistidas. Porque quando nasce. Sobrecarregadas. Quando nasce uma criança atípica, nasce também uma família atípica. E o que acontece? A gente está vendo, eu posso dizer isso na cadeira onde estou, né, que assim, muitas das vezes, todos esses avanços que a gente tem conquistado em prol da pessoa com necessidades especiais, com deficiências, neuroatípica, né, como a gente queira chamar, vem também como eu vou encaixar a palavra? Os oportunistas. Né? Porque o que acontece? Muitas das vezes, os atendimentos às pessoas especiais viram um mercado. Um mercado que é cruel, um mercado que impõe custos altíssimos ao atendimento, que exclui e invisibiliza, né, muitas pessoas que realmente precisam do atendimento. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa falar, né? Falar do Setembro Amarelo também com as famílias atípicas. Verdade. Né? Do suporte necessário não só para a criança atípica, o adulto que já foi criança atípica, que hoje em dia é um adulto atípico e não está incluído na sociedade, no mercado de trabalho, né? Que apesar de tanta legislação, né, é difícil manter a continuidade do trabalho, né, no mercado de trabalho, ou até mesmo reconhecimento. Né? Eu tenho uma luta muito grande, né? Por exemplo, agora, como eu entrei na rede municipal de Niterói, sem precisar declarar minha deficiência, porque na época
eu era nova, né? A minha condição física era outra, e eu conseguia, né, me reorganizar para dar conta da minha deficiência. Só que junto com a minha deficiência veio comorbidade. E aí eu pedi para mudar, né, o meu status como professora PCD na rede municipal de Niterói. E ali eu descobri a invisibilidade do professor PCD na rede pública. Quem é o professor PCD na rede pública? Onde ele está? O que ele faz? São perguntas que a gente precisa fazer. Responder, né? Na prática, você já viu um Responder outro. e fazer. Você viu Tem um um outro. outro caminho para a gente poder Nossa, buscar. Que direitos tem esse esse profissional. profissional, né? Qual é a docência adaptada que ele pode e merece realizar? Porque existe a docência. Existe o fazer docente para com o aluno adaptar, o fazer docente adaptado para o aluno. E o fazer docente para o professor PCD. Como acontece? Acontece quando ele faz o concurso público, ele declara que é PCD, quando ele entra, a condição dele é considerada, ele é alocado de maneira a considerar a sua singularidade, a sua particularidade. Isso são questões que a gente está precisando responder agora. Nossa, é verdade, gente. E a gente já tá vendo? Como eu falei, a Fernanda ela precisa voltar, porque são temas muito importantes para a gente crescer como indivíduo e como sociedade, porque as conversas difíceis, até eu sempre falei isso no ambiente corporativo, né? E cabe muito para essa situação agora. Às vezes a gente não quer ter as conversas difíceis, mas as conversas difíceis, elas precisam ser realizadas, elas têm que acontecer, porque somente assim a gente vai ampliar, né? A gente vai conhecer o tamanho do problema e procurar as soluções, né? Mesmo que a gente não encontre a solução definitiva, a gente já vai começar a trabalhar, como ela pontuou, né? Estamos caminhando, né? A gente precisa sair do lugar. Ah, ainda não chegamos, vamos mirar. Eu falava muito com a minha equipe. A gente mira no excelente, porque se a gente errar, a gente alcança ainda um muito bom, né? Então, isso é para tudo. Então, as conversas difíceis, no que depender de mim, essa mesa, ela não vai segurar pontos. Ah, não vou tocar nesse assunto porque é muito delicado. Ah, não, porque se a gente não falar, a gente não vai conseguir evoluir. A gente precisa tratar. E, Fernanda, mais uma vez, eu te agradeço pela sua presença. Você sabe que você é muito querida, sempre foi. E a gente já tem, ela já tem uma agenda com a gente, né? Então ela vai voltar com outro tema, mas de muita importância. Aguardem. E para a gente encerrar, porque infelizmente a gente tem que finalizar, né? Dá uma mensagem para as pessoas que são das famílias atípicas, um adulto atípico, e para a sociedade. O que a gente pode fazer também, apesar, né, de não estarmos ali tão diretos, de repente, dentro desse contexto, mas com base no que eles ouviram aqui, dá para entender que a gente precisa ser mais empáticos, né? Então, deixe uma mensagem para esses grupos, né? E como você falou, e a importância desse acolhimento, já que nós estamos falando do Setembro Amarelo, né? Pelo peso sobre com a sobrecarga de toda a dificuldade que vem, é plano de saúde, é rede pública, porque mesmo a pessoa tendo condições ou ela tendo um plano, às vezes ela não encontra as portas abertas para um tratamento adequado, né? Também tem que brigar, né? As coisas só saem se for para a justiça. Então, isso é muito complicado, porque você vivenciando todas as demandas, ainda tem essas questões extras. Então, passa essa mensagem para que quanto mais a gente tenha esse discernimento, eu acho que de alguma forma a gente consegue somar positivamente no contexto. Sim. Então, o que eu posso deixar de contribuição é justamente o objetivo primeiro, né, das publicações, né, e do projeto de contação de histórias que a gente vem fazendo, né, é trazer, buscar informação. A gente precisa compartilhar conhecimentos para poder se manter na luta e saber da onde estamos partindo, o que realmente estamos buscando e como devemos buscar. Porque às vezes a falta de informação dificulta essa caminhada, né? Quanto à questão do diagnóstico, né? Uma das intenções, né, também do meu trabalho com a primeira infância é mostrar para a família, por meio do meu próprio exemplo, de que diagnóstico não é destino. Diagnóstico não é destino.
né? Se eu acredito, né? Está escrito em num dos meus livros, né? Se eu acredito no potencial da minha criança, do indivíduo, no meu potencial, quando falando da pessoa com deficiência propriamente dito, eu posso muito, porque deficiência não é doença, é uma característica. E como diz o livro Eu Te Amo, um jeito único de ser. Ai, Fernanda. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, os livros, né? Esse aqui é Sistema Particular. Você não falou do novo, mas uma outra oportunidade. Aqui é o Davi Lucas, um menino muito legal. E o Eu Te Amo. Na descrição, nós vamos deixar os contatos da Fernanda também. Vocês vão ver as redes sociais dela. Vocês vão ver o tamanho do trabalho que ela realiza. Ela já foi para Portugal, ela está rodando esse Brasil contando histórias e passando conhecimento, né, para as pessoas. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais, quiserem também fazer um trabalho de capacitação, um trabalho também de conscientização, até no ambiente corporativo, a Fernanda ela vai contribuir muito, porque uma das coisas que a gente tem que entender que quando a leis, né, as leis estão aí porque as pessoas não fazem, então a lei ela veio para obrigar a cumprir determinada questão, né? Então a gente vê leis para inclusão de cotas para as empresas e ver leis de cotas também, né, teoricamente, que é uma cobrança para que as empresas também tenham a questão da diversidade sendo trabalhada, mas não basta só contratar essas pessoas e jogarem num ambiente totalmente hostil. Então a gente precisa entender que tem que caminhar junto. Então a informação é que vai trazer o diferencial, que vai dar esse ambiente seguro, porque não, eu quero atender a lei, porque senão eu vou ganhar uma multa. Mas veja o seu ambiente. Ah, não, aqui tem o ambiente com acessibilidade, nós temos condições de receber. Tá, mas e as pessoas, os colegas de trabalho? Eles têm condições de interagir com essas pessoas? Eles têm esse conhecimento, têm essa percepção, que é muito mais. Porque não adianta a gente levar, né, um profissional para ele ser recriminado, para ele ser diminuído. Então, tudo isso é muito importante. Então, a educação, educar, compartilhar essas informações, só vai crescer, só vai melhorar a sua equipe como um todo. E até na questão da produtividade. Então, contratem também, não só pensando na educação, né, no trabalho para a escola, mas também na questão de letramento para o ambiente corporativo, para receber esses profissionais e eles possam se sentir ali parte realmente daquela equipe, né, daquele ambiente ali. Fernanda, mais uma vez, uma honra você aqui e eu agradeço, mas ao mesmo tempo a gente fica triste porque está finalizando, mas também feliz porque já temos uma nova data para Fernanda voltar. Mas vou deixar um recadinho especial para vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem essa mensagem, se inscreva no nosso canal para receberem as notificações, acionem o sininho, porque nós temos aqui vários talentos, pessoas incríveis, histórias surpreendentes para compartilhar com vocês. Então não percam nenhum dos episódios. Espero vocês no próximo sábado.